Graça e paz, amados. Vamos começar mais uma vez orando e buscando a presença de Deus. Ó Deus eterno e todo-poderoso, aqui estamos, Senhor, mais uma vez na tua presença e te pedimos, Senhor amado, que nos dê a direção, Senhor, que nos conduza, nos ensinando, Senhor amado, a tua palavra e os teus propósitos agora e sempre. Amém? Amados, nós vamos hoje falar sobre o Sermão do Monte. Esse Sermão do Monte, antes de nós iniciarmos qualquer palavra a respeito, ele trata muito, por exemplo, de uma vida do crente, a vida cristã diante de Deus. Amém? Então eu gostaria que você prestasse bastante atenção para que nós pudéssemos entender e compreender a palavra de Deus de uma maneira bem clara, bem fácil, para que nós possamos viver uma vida cristã. Amém? Então veja, no versículo 1, o Senhor diz assim, nós vamos ler Mateus capítulo 5, versículo 1, que diz assim: E vendo ele as multidões, subiu ao monte, e quando se assentou, aproximou-se dele os seus discípulos. E ele, abrindo sua boca, os ensinou, dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que lamentam, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. E bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que foram antes de vós. Amém? Então vamos meditar um pouquinho nessa palavra e nós vamos tentar entender o que Jesus está querendo colocar aqui aos seus discípulos, que nesta época que ele estava iniciando o seu ministério e começando a recrutar os seus discípulos. Amém? Ainda não estavam todos eles já recrutados aqui, porque nós vamos ver ainda prosseguindo o recrutamento as chamadas dos discípulos ao longo do tempo aqui. Mas veja, ele começa já a ser seguido por uma grande multidão. E essa grande multidão, ele vê essa multidão, ele sobe no monte, né? E começa então a falar com eles. Então os discípulos começam a chegar e ele começa a falar para eles sobre as bem-aventuranças, também conhecido como as bem-aventuranças. E aí ele começa: bem-aventurados pobres em espírito. Eu gostaria de parar aqui um pouquinho para vocês, porque existem muitas situações e muitos teólogos que buscam querer saber como que é essa situação, que Jesus estava realmente querendo dizer que esses pobres em espírito é deles o reino dos céus. Fazendo algumas pesquisas, alguns estudos a respeito disso, eu pude ver que alguns teólogos, eles entendem assim, alguns estudiosos entendem que esse pobre em espírito se refere a uma questão de humildade das pessoas. Quer dizer, trazendo para a linguagem hoje, seria pessoas humildes, pessoas
Não pessoas, por exemplo, pobres de espíritos, como pessoas que o mundo entende hoje, que são pessoas, por exemplo, sem o melhor conceito das pessoas, não tem piedade, não tem amor, não tem nada. Não, não é nesse sentido que Jesus estava falando, porque ele está dizendo aqui que é bem-aventurado aqueles que são pobres de espírito. Então aqui estava se falando, por exemplo, de pessoas que não se misturavam, amém? Não se misturavam com outras situações, ou seja, que não iam à busca do mundo, mas se mantinham, por exemplo, castos dentro querendo, por exemplo, estar mais puro possível. Então, essa pessoa que estaria o mais puro possível, então Jesus classificou ela como sendo pobres em espírito. Amém? Eu, na minha pouca situação, eu colocaria assim, que Jesus, ele expulsava muitos demônios. Então, havia pessoas com espíritos imundos e legiões de espíritos imundos. E nós, como filhos de Deus, nós possuímos um só Espírito, o Espírito Santo de Deus. Esta é um entendimento meu, amém? Que eu estou passando para vocês. Bem-aventurado os que lamentam, porque serão consolados. Esta lamentação não é uma lamentação de murmuração, amém? Mas são aqueles que buscam ao Senhor. São aqueles que colocam seu coração aos pés do Senhor. Ele diz assim na sua palavra: não rasgai as vossas vestes, mas rasgai o vosso coração na minha presença. Então, quando Jesus coloca assim, ó, rasga o teu coração, ou seja, conta, faz o seu lamento, né? Vai lá, fala comigo, mostra para mim o que você quer. Então, nós vamos tendo, por exemplo, o quê? O consolo, tá? Então, Jesus, ele diz, eu vos enviarei o Consolador, quem é o Espírito Santo de Deus. Então, nós seremos o quê? Consolados pelo Espírito Santo. Então veja que o Senhor, ele diz assim, bem-aventurado aqueles que vêm ao Senhor, aqueles que buscam ao Senhor. Amém? Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. A mansidão é um dos frutos do Espírito. Amém? Aquele que, por exemplo, trata as coisas com mansidão, que não entram no desespero, que não entram em situações de caos, de isso, aquilo. Não, tenha calma. Vai com, né? Versículo 6 diz assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Amém, amados? Então, veja bem, muitas vezes nós vemos coisas e deparamos com coisas que nós falamos, isso não é justo, isso não pode ser, dessa maneira não está certo. Calma, fique tranquilo. Porque vai chegar o momento, vai chegar a hora em que você vai ser saciado de justiça. Por quê? Porque Deus é justiça. Deus, ele não vai, por exemplo, fazer o seu julgamento agora, nesse momento. Não, porque ele quer que todos venham ao conhecimento e que todos venham ao arrependimento. Eu quero que você preste atenção no seguinte. Jesus, ele disse assim, eu não julgo, porque o meu jugo é verdadeiro, mas a minha palavra há de julgar no último dia. Então, no último dia, ou seja, no dia do juízo, nós vamos ver a justiça sendo feita. Amém? Aonde, por exemplo, nós vamos ver Deus realmente fazendo aquilo que você gostaria que fosse feito, ou quem sabe até você tem um pensamento que não é aquilo que Deus quer. Deus, ele deseja que todos venham ao arrependimento. Amém? Então, muitas vezes, as pessoas pensam assim, olha, aquele fulano ali, ele fez tanta coisa errada, ele fez coisas absurdas, e agora ele coloca aí que é crente, ele diz que, por exemplo, aceitou Jesus. Que coisa é essa? Olha, Deus, ele é justo.
e Ele conhece lá no profundo do coração de cada pessoa. Ele sabe se há sinceridade naquela pessoa ou se não há sinceridade. E aí então, no último dia, aquela pessoa será julgada pelos seus atos, será julgada pela sua procedência, se ele está sendo justo ou se ele não está sendo justo. Então o que o Senhor diz assim? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ou seja, você tem fome, você tem sede, então você vai se saciar. Você vai ver que a justiça de Deus vai acontecer de uma maneira extraordinária. Mas não agora, não nesse momento. Amém? Porque não é momento de julgar. É momento de ganhar pessoas para Jesus. De trazer as pessoas, limpar aquelas pessoas e levar ao mestre, amém? Então é o nosso trabalho. Então se nós formos usar de justiça hoje, se nós formos querer, por exemplo, que o Senhor faça o seu julgamento hoje, quem se salvaria? Amém? Vamos olhar para nós, vamos ver que se Jesus não tivesse misericórdia da nossa vida, será que nós estaríamos na presença de Deus? Então a mesma situação nós devemos usar para os outros. Olhar para as pessoas com um olhar de grande misericórdia. Entender que essas pessoas têm ainda direito à salvação. Amém? Isso chama-se misericórdia. E veja bem o versículo 7, olha. Bem-aventurados os misericordiosos, porque também alcançarão misericórdia. Ou seja, Jesus ele disse assim, ó, misericórdia quero e não sacrifícios. Ou seja, o que seria, por exemplo, uma pessoa ter misericórdia? Muitas vezes nós olhamos as pessoas na rua, às vezes olhamos até o mendigo, olhamos aquelas pessoas que estão debaixo dos viadutos e olhamos e falamos, olha que dó dessa pessoa, né? Às vezes aquele sujeito que está lá deitado lá no meio da rua, tomando chuva, enfim, passando noites ao relento. E às vezes a gente pega e diz assim, olha que dó. Mas essa dó, ela é uma dó assim, que você fala que dó, mas vai embora, vira as costas. Agora, quando nós falamos em misericórdia, é você se pôr no lugar daquela pessoa. Você dizer assim, se fosse eu, o que eu gostaria que as pessoas fizessem? Olha, se essa pessoa se fosse eu que estivesse nessa situação, o que eu gostaria que as pessoas fizessem por mim? Então isso é nós colocarmos diante de Deus e nos sentirmos as misérias das pessoas, sentir as necessidades das pessoas e trabalhar essas necessidades como se fossem nós. Por quê? Quando Jesus ele coloca, olha, amai o teu próximo como a ti mesmo, é isso que fala, amar ao próximo como a ti mesmo, é você entrar no processo da misericórdia. Olha, o que eu não quero para mim, eu também não quero para o meu irmão. Então eu não quero que falem de mim, eu também não falo do meu irmão. Eu não quero que me aborreçam, também não aborreço o meu irmão. Então, veja que quando o Senhor diz, olha, bem-aventurados os misericordiosos, porque eles vão alcançar o quê? Misericórdia. Então, quando nós entramos no processo do julgamento, porque todos nós vamos entrar no julgamento e todos nós vamos estar diante do Senhor, porque todo joelho se dobrará na sua presença, aí então nós vamos querer a misericórdia. Senhor, tenha misericórdia de mim. Só que nós vamos receber a misericórdia de acordo com aquilo que nós praticamos em misericórdia. Então, bem-aventurados, misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Amém? Vamos lá. Bem-aventurados, limpos de coração, porque verão a Deus. É muito interessante, porque Jesus ele disse assim, muitas vezes os discípulos falam, quem que vai ser o maior? Quem que vai ser aquele? Quem é aquele? Quem que vai ficar na situação? E Jesus pegou uma criança e colocou no meio deles e disse, olha, se vocês não se tornarem como uma criança, vocês não vão entrar no reino dos céus, né? Então,
nós precisamos entrar em uma condição de pureza, numa condição de limpo de coração, ou seja, você não ter mágoa, não ter rancor, não ter situações nenhuma te impedindo para que você possa ter uma comunhão perfeita com as pessoas que te rodeiam. Então, quando eu sou limpo de coração, eu não consigo olhar para umas pessoas com rancor, com ódio, com vontade de bater, vontade de não sei o quê. Não, muito pelo contrário. Eu sou limpo de coração, eu não guardo rancor, eu não guardo mágoa, eu não guardo sentimentos facciosos. Amém? Ah, aquele fulano falou de mim. Não, nada disso. Muito pelo contrário. Amém? Olha, eu vou tirar tudo isso do meu coração para que eu possa ver Deus, para que eu possa ter um contato perfeito com Deus. Amém? Bem-aventurado os pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Muitas vezes nós vemos pessoas que, ao invés de pacificar, põe fogo, né? Por exemplo, ao invés dele apagar o incêndio, ele vai lá com fósforo para colocar mais fogo ainda, ou vai com lenha para colocar mais fogo ainda. Então, essas pessoas, eles não têm espírito pacificador. É como o sujeito fala, tá vendo um batendo, bate mais, faz mais, e agora, fala aí, entendeu? Então, essas situações, essas provocações, não é de quem tem pacificação. Muito pelo contrário, são pessoas sanguinárias, pessoas que querem ver a coisa pegando fogo. Então, veja bem, o Senhor diz, bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados de filhos de Deus. Você é filho de Deus? Então, comece a trazer o quê? Pacificação, paz. Jesus, ele é chamado de o príncipe da paz. Olha, se eu sirvo a Jesus, se eu sirvo a Deus, eu tenho que ter as mesmas situações, os mesmos moldes, as mesmas preocupações, e eu tenho que ser, dentro dessa situação, a qualidade de pacificador, amém? E ter, por exemplo, isso que nós vamos aprender a trazer paz, aonde não tem paz, amém? Aonde não tem paz. É a mesma coisa, por exemplo, quando você vai numa casa e naquela casa está a maior briga porque um traiu o outro e um está querendo matar o outro por aquela traição, e você fala, você está certo, desce o rei, desce a paulada. Então, você não está sendo pacificador, amém? Você tem que trazer o quê? Uma consciência do erro, uma consciência do pecado, e fazer com que aquelas pessoas entrem pelo caminho do arrependimento, mas não por motivo, não pelo caminho da agressão, não pelo caminho da violência, porque isso não é pacificar, isso é violência. Amém? Vamos lá. Bem-aventurado os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Amados, quando nós falamos, por exemplo, de justiça, não é aquela justiça que eu acabei de explicar, que vai ser estabelecida, né, lá no fim. Mas é uma justiça agora que você pode fazê-la hoje. Você vê uma pessoa, por exemplo, sendo prejudicada, sendo que aquela pessoa não fez aquela situação para ser prejudicada. Então você, amante da justiça, você então vai trazer justiça naquela hora. Eu vi, não foi assim, foi assim, foi assim. Amém? Não que você vai ser uma pessoa de confusão, não é para trazer confusão, mas é para trazer justiça. Amém, amados? Então, olha, não é dessa maneira, não é dessa forma. Então você vai trazer as situações diferentes para que aquelas pessoas possam compreender e entender que elas não estão sendo justas com aquela pessoa, tá certo?
Isso acontece muito, eu posso colocar assim que no tempo de criança, né? A criança quebra um vaso, né? E a mãe pergunta quem foi, né? E não aparece quem foi. Então aquele que tem o senso da justiça, ele já nasce dizendo assim, fui eu. Amém? Ou então, um outro pega e diz assim, não, foi o fulano. Não, não foi ele, foi eu que fiz. Entendeu? Então, ele não fica quieto, ele se revela mostrando que, olha, ele não vai ser punido por minha causa. Então, eu vou assumir a situação porque foi eu que fiz. Então, isto é o que a palavra está dizendo, que bem-aventurados que são perseguidos por causa da justiça. Ou seja, aquela pessoa, ela assumiu a situação, ela vai sofrer o dano, mas ela vai sofrer o dano por aquilo que ela praticou. Amém? Ela vai pagar aquilo que ela fez. Mas por ele ter confessado, por ele ter se aberto e se posto para que se executasse a justiça na vida dele, a palavra de Deus lhe garante que, olha, esses que trabalharem dessa maneira e que fizerem dessa maneira, têm os céus. Amém? Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Olha que coisa interessante. Aqui a palavra de Deus, ela está falando das pessoas que falam mal de você. Esse crente, essa pessoa aí, só porque ele é crente, ele acha que é isso, que é aquilo, entendeu? Então, bem-aventurado, se alegre, dê risada, regozije, olha, se exalte, bem-aventurado quando disserem toda sorte de mal contra vós, por minha causa. Amados, o Senhor está dizendo para nós que tudo isso vai acontecer. Então você veja, por exemplo, lendo a palavra, você vê quantas coisas foram colocadas contra Jesus sem ele ter feito. Quantas coisas foram colocadas contra Paulo sem ele ter feito. E foram assim com muitos dos apóstolos. Estevão foi apedrejado porque ele viu os céus abertos e eles disseram que aquilo era blasfêmia e apedrejaram ele. Então, bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos. Versículo 12. Alegrai-vos e exultai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Olha a comparação extraordinária que Jesus coloca aqui para nós. Amados, o Sermão do Monte, ele é um sermão de ensinamento de procedimentos que nós devemos ter na nossa vida cristã. Se nós começarmos a entender o que é que Deus coloca aqui para nós, e lembrando que aqui Jesus estava no início do seu ministério, amém? Então, ele começou já a dizer, olha, vocês vão ter que se comportar desta maneira. Você vai ser bem-aventurado se você for desta maneira. Você vai ser visto de outro jeito. Então, resta agora nós entendermos e buscarmos de que maneira nós queremos ser vistos. Não somente aqui na terra, mas também ser visto por Deus no céu. Qual é o nosso propósito? Nosso propósito é alcançar as bem-aventuranças? É alcançar o reino dos céus? Ou estamos aqui somente para cumprir um tempo? Se você não tiver na sua mente que o principal propósito de nós estarmos na igreja é a nossa salvação, olha, o principal propósito
de nós estarmos na igreja e servindo a Deus é a nossa salvação. Então, tudo que tira você do propósito da salvação, joga fora, porque você estará se distanciando do propósito. Há uma só direção, há um só caminho, e esse caminho é Jesus Cristo. Amém? Olha, só Ele pode te dar salvação. Só Ele pode te colocar em lugares altos. Tá certo? E se você tiver esse propósito, tiver esse desejo de alcançar a salvação da tua alma, você está no lugar certo. Mas se esse não for o teu desejo, não perca tempo. Amém? Não perca tempo. Porque você está fora dos propósitos. Então veja que o Sermão do Monte, Jesus ele começa já a dizer, olha, vamos caminhar por aqui? Vamos servir a Deus por aqui? Mas por que ele colocou tudo isso? Amados, porque aquele povo estava todo fora de propósito. Estava todo fora do compasso daquilo que Deus queria. Então Deus olhou e falou, não vou destruir de novo a terra. Agora eu quero levar para esse povo a salvação, que eles venham a compreender o que é salvação. Compreender que tem jeito. Amém? Então, nós olhamos lá para as profecias, olhamos para aquilo que Deus coloca, vemos, por exemplo, a junção do que Jesus veio trazer para nossas vidas, mas com um objetivo, de salvar. Amém? Salvar as ovelhas que haviam se perdido. Ao longo do tempo, aquelas ovelhas haviam se perdido no propósito. Eles não estavam mais preocupados com salvação. Eles estavam preocupados com bem-estar, com ser poderoso, ser isso, ser aquilo, com dinheiro, com arrogância, com uma série de situações que não era o verdadeiro propósito, que era a salvação. Amém? E eu quero te convidar você a voltar para o caminho. Olha, lembra o que Paulo falou lá no livro de Efésios? Olha, reveste-se da armadura de Deus, colocar o capacete da salvação. Ou seja, que a tua mente esteja toda voltada para a salvação. Que você olhe e veja assim, olha, aqui está um tesouro escondido. Aqui está o segredo da minha vida com Deus. Eu quero chegar ao céu, eu quero ser salvo. Amém? Então você vai tirar tudo aquilo que vai te impedir de ser salvo. Tudo aquilo que vai te deixar pelo caminho. E vamos, amados, servir a Deus verdadeiramente. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Amém? Olha, que Deus te abençoe, que Deus tenha trazido para você uma luz para teu entendimento e que você possa, a partir de hoje, ter uma vida com Cristo. Amém? Mas para salvação e não só para passar um tempo. Amém? Para dizer que é um evangélico, para dizer que é um crente. Não, nós vamos ser verdadeiramente um crente, um evangelista. Vamos trazer as pessoas para a verdade. Vamos falar da verdade. Vamos propagar a verdade. Amém? Porque não há outro que tenha salvação a não ser o nosso Senhor. Amém? Um beijo no seu coração. Deus te abençoe. Graça e paz, queridos, estamos aqui mais uma vez para estar falando um pouco nessa noite para você, transmitir uma palavra ao qual está falando de oferta, né? Ou seja, de você estar doando, mantendo, ser um mantenedor da obra de Deus. E eu quero deixar algum versículo para você nessa noite, em Provérbios, capítulo 11, versículo 24, diz assim: a quem dê generosamente
e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveria dar e cai na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alivia os outros e alívio recebe. Então nós vemos aqui que esse versículo, essa passagem diz que a quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Querido, a questão da generosidade é algo maravilhoso, ou seja, tem pessoas que têm o coração generoso, ele tem o prazer em estar abençoando a obra de Deus, está abençoando as pessoas, está abençoando a casa do Senhor. Então ele dá voluntariamente, ele dá generosamente, ele é grato a Deus por tudo o que Deus tem feito, e ele dá de livre, espontânea vontade, com coração alegre, generoso. E esse que dá com coração generoso, voluntariamente, ele acaba sendo abençoado. O versículo diz que ele vê aumentar as suas riquezas. Então, aquele que tem um coração generoso, ele dá com alegria, com prazer, e ele vê aumentar os seus bens, as suas riquezas, ele vê a prosperidade de Deus na sua vida, porque o Senhor abençoa, o Senhor derrama das bênçãos sobre a vida daqueles que abençoam a obra de Deus, daqueles que abençoam a casa do Senhor, e ele acaba sendo abençoado. Mas aqui diz também que outros retêm o que deveria dar e caem em pobreza. Então, querido, Deus ele tem sido bom para conosco. Deus tem nos guardado, Deus tem prosperado, Deus não tem deixado com que a enfermidade chegue até a sua casa, a sua vida. O Senhor tem te guardado, o Senhor tem prosperado, tem te dado pão, mantimento. Então que você venha ser generoso, não venha reter, ter as mãos fechadas para estar abençoando a obra do Senhor. Então aquilo que é do Senhor, que você venha estar dando ao Senhor com alegria, com prazer, para que você venha ver as suas bênçãos cada vez mais ser acrescentado. O Senhor vai prosperar o seu caminho. Diz que aqui que aquele que retém, ele acaba caindo em pobreza. Então nós vemos que tem pessoas que e não, olha, eu não vou estar ofertando na igreja, não, eu não vou estar faltando na obra do Senhor, eu não vou dizimar, não vou estar fazendo isso. Ele acaba retendo. Nós vemos que são pessoas que você olha assim e não prospera, tá? Ele acaba não dando na obra do Senhor, não prospera, ele acaba empobrecendo. Mas aqueles que dão com alegria, o Senhor aumenta a sua semeadura, o Senhor aumenta a sua colheita, e cada vez mais ele vai tendo e vai estar prosperando cada vez mais. Então, no versículo 25 diz que o generoso prosperará. Tá? Então, aquele que é generoso, aquele que tem um coração voluntário, generoso, ele prospera, porque o Senhor o abençoa. Então, que você venha ter esse coração generoso, que você venha ser essa pessoa generosa, que ele está sempre abençoando, porque tenho certeza que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher, e vamos colher em dobro, muito, muito mais, tá? Ou 3, 4, 5 vezes, até 100 vezes mais, quando você dá com alegria, quando você dá com um coração generoso, o Senhor vai estar te abençoando, amém? Então que você nessa noite possa estar abençoando a obra do Senhor. Nós temos aí a conta da igreja que está passando aí no momento para você, temos aí os canais que você pode estar fazendo a sua oferta, seu dízimo, contribuindo com a obra do Senhor, e você venha ser essa pessoa generosa, que esteja disposto a abençoar a obra de Deus. E o nosso Deus, com certeza, certamente, Ele vai estar prosperando a sua vida, vai estar te abençoando, porque o nosso Deus é um Deus bom, um Deus maravilhoso, que nos abençoa cada vez mais. Amém? Que Deus te abençoe.